Tudo começou com uma brincadeira. Ele telefonou para um conhecido e disse: "Eu sei de tudo." E depois de um silêncio, o outro disse: "Como é que você soube?" E ele respondeu: "Não interessa. Sei de tudo. Me faz um favor, não espalha. Vou pensar. Por amor de Deus." Está bem, mas olhe lá, hein? Ele então descobriu que tinha poder sobre as pessoas. E aí ligou para outra pessoa e disse: "Sei de tudo." Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Mas é impossível. Como é que você descobriu? A reação das pessoas variava. Algumas perguntavam em seguida: "Alguém mais sabe?" Outras se tornavam agressivas. "Está bem, você sabe, e daí?" "Daí nada, só queria que você soubesse que eu sei. Se você contar para alguém, depende de você." "De mim como?" "Se você andar na linha, eu não conto." "Certo, combinado." Uma vez parecia ter encontrado um inocente. "Eu sei de tudo." Novamente, ao ligar para esta pessoa, para este que parecia inocente: "Tudo o quê? Você sabe." "Não sei." "O que é que você sabe?" "Não se faça de inocente." "Mas eu realmente não sei." "Vem com essa. Você não sabe de nada." "Ah, quer dizer então que existe alguma coisa para saber." "Não existe nada." "Olha que eu vou espalhar." "Pode espalhar que é mentira." "Como é que você sabe o que eu vou espalhar?" "Qualquer coisa que você espalhar será mentira." "Está bem, vou espalhar." Mas daí a pouco veio um telefonema: "Escute, estive pensando melhor, não espalha nada sobre aquilo." "Aquilo o quê?" "Você sabe." Passou então a ser temido e respeitado. Volta e meia, alguém se aproximava dele e sussurrava: "Você contou para alguém?" E ele respondia: "Ainda não." "Puxa, obrigado." Com o tempo ganhou reputação, tornou-se de confiança. Um dia foi procurado por um amigo com uma oferta de emprego e o salário era enorme. Por que eu quis saber? A posição, a pessoa disse, é de muita responsabilidade e eu recomendei você. Por quê? Pela sua discrição. Subiu na vida e dele se dizia que sabia tudo sobre todos, mas nunca abria a boca para falar de ninguém. Além de bem informado, um gentleman. Até que recebeu um telefonema, uma voz misteriosa que disse: "Sei de tudo." Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Resolveu então desaparecer. Mudou-se de cidade. Os amigos estranharam o seu desaparecimento repentino. Investigaram o que ele estaria tramando. Finalmente foi descoberto numa praia remota. Os vizinhos contam que uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. Várias pessoas entraram na casa. Ouviram-se gritos. Os vizinhos contam que a voz que mais se ouvia era dele gritando: "Era brincadeira, era brincadeira." Foi descoberto de manhã, assassinado.
O crime nunca foi desvendado. Mas as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo. Sabia demais. É um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, em Provérbios 26, 18 e 19. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana seu próximo e depois diz, mas eu só estava brincando. Eu quero falar nesta noite sobre o revestir de Cristo. E gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Vamos nos concentrar no verso 25. Mas eu farei a leitura do verso 17 até o verso 25. Nós, na última vez que estivemos pregando aqui, consideramos os versos 25 até o 32, olhando todo o pano de fundo, todo o texto, numa interpretação geral acerca desse texto, mas prometemos considerar os detalhes do texto a partir da próxima vez e vamos iniciar isso hoje. Então, acompanhe a leitura do verso 17 até o verso 25. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nós vamos olhar então os detalhes desta sessão, do verso 25 até o verso 32, buscando aplicar as verdades do Evangelho sobre o nosso viver, e isso seguindo a expectativa do apóstolo Paulo de como devemos viver nossa vocação de ser igreja, pois é isso que ele está tratando nesta parte, ou nesta segunda grande parte da carta, desde o início do capítulo 4 até o final de sua carta. Paulo vai agora mostrar em diversos contextos, em diversas sessões de nossa vida, em diversos momentos de nossos relacionamentos, como viver a vocação de ser igreja. É com isso que ele está preocupado. Então, eu quero ver com vocês o detalhe o que este verso 25 traz para nós. Portanto, cada um de nós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Basicamente, duas informações temos aqui, uma completa a outra. A primeira é que nós devemos abandonar a mentira. Talvez imediatamente você deve ter, só talvez, você tenha reagido ao que eu acabei de expressar,
talvez da seguinte forma: bom, isso não tem nada a ver comigo, ou então, ufa, hoje a mensagem não é para mim. Porque eu não minto. Será? De fato, será que não mente? Tomara que não, oxalá isso seja uma realidade. Mas eu sugiro que você olhe para esse texto e entenda o que ele nos propõe, à luz também de toda a Escritura, para avaliar a sua própria realidade, a sua própria vida, a sua própria conduta. E a primeira coisa que ele diz é isso, que nós devemos deixar ou abandonar a mentira. É importante você saber que no texto original, Paulo usa aqui o mesmo verbo que usou no verso 22, despojar. Está usando o mesmo verbo, está tendo a mesma ideia, a mesma ação, jogar fora, de uma vez por todas, o hábito pecaminoso da mentira. Então, do mesmo jeito, como nós estudamos os versos anteriores, assim como o velho homem, a velha natureza, deve ser despida, despojada, de uma vez por todas, no ato da conversão, pelo poder do Espírito de Deus e por um desejo consciente da parte do homem, assim também o hábito de mentir deve ser descontinuado definitivamente. A ideia de Paulo, na forma como ele escreve, é que isto aconteça de uma vez por todas. E esta ação definitiva deve ser dinamicamente relembrada por meio da renovação da mente. Lembra que nós estudamos isso? Despojar e revestir. Isso acontece em um único momento, no momento da conversão, e então, a partir daí, tendo despojado e revestido, despojado da velha natureza e revestido de uma nova natureza, nós devemos continuamente renovar a mente. Relembrar aquilo que acontecera conosco, a decisão tomada, o compromisso assumido, o relacionamento assumido com Cristo. E isso tem que ser aplicado à nossa vida diária. Então, da mesma forma, é o que Paulo está dizendo que deve acontecer com a mentira. De uma vez por todas abandonada. E continuamente sendo relembrada. E sendo aplicada às nossas relações pessoais. Às nossas ações. Paulo afirma que a mentira deve ser abandonada. E o termo usado por Paulo, pelo apóstolo, indica qualquer tipo de falsidade. É bom recordar o que Deus afirma por meio de sua palavra sobre a mentira e a falsidade, para entendermos a amplitude e a profundidade do que Paulo está dizendo, porque aqui ele está simplesmente fazendo uma afirmação à luz de algo que deve acontecer com o salvo, na diferença de sua vida com o incrédulo, com aquele que não é salvo. Mas a palavra de Deus, e certamente Paulo, ensinar, assim como os demais autores das Escrituras, a realidade sobre a mentira e a falsidade. Eu quero relembrar isso aqui com vocês, bem objetivamente. Então vamos ver aqui alguns textos, 3 textos, dentre tantos textos na Bíblia, nós escolhemos 3 textos numa sequência para entendermos isto. Veja comigo João capítulo 8, verso 44. Abra lá a sua Bíblia e você pode, se quiser, marcar o texto. João 8, 44. É interessante porque aqui, ao defender o seu ministério, olha o que está acontecendo.
Ao defender o seu ministério, Cristo está identificando o diabo. E olhe como ele identifica o diabo. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Palavras de Jesus Cristo. A Bíblia identifica o diabo como o pai da mentira, como o pai da falsidade, porque nele não há verdade. Tudo o que lhe é atribuído, nada tem a ver com a autenticidade, com a verdade. Quer dizer, nada tem a ver com Deus. E assim, como ele é identificado como o pai da mentira, como o pai da falsidade, como o pai do engano, no final das contas, são identificados de uma maneira muito simples, todos os que partilham da mesma atitude, da mesma ação. Agora veja comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler dessa vez os versos 9 e 10. Mais adiante eu lerei outros versos neste capítulo, mas desta vez somente os versos 9 e 10. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Paulo escreve o seguinte: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. Quem é Satanás? Lembra? Nós acabamos de ler um texto em que Jesus Cristo identifica com outro nome. Nós sabemos que trata-se da mesma pessoa. Então, o pai da mentira, identificado por Jesus Cristo, e Paulo está aqui dizendo que o aparecimento deste anticristo, falando sobre o futuro, do que há de acontecer, é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Na sua versão, provavelmente está dizendo, com prodígios da mentira. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, sobre o que há de vir, identificando isso doutrinariamente, Paulo está falando do período da tribulação. Então, sobre o que há de vir, o surgimento do anticristo, ele está afirmando, se dará mediante o poder de Satanás, descrito pelo engano. Pelo engano, pela falsidade, pela ilusão. Veja que, mais uma vez, as Escrituras associam a pessoa de Satanás e qualquer um que esteja ligado a ele através desta realidade, contrária à verdade. E por último, a mentira. Eu quero mostrar ainda em Paulo que a mentira escraviza ao cauterizar a mente. Veja aí um pouquinho à frente, 1 Timóteo 4, somente os 2 primeiros versos. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2, fazendo recomendações a Timóteo em sua carta. Paulo afirma, o Espírito Santo afirma. Então veja, quando eu digo Paulo afirma, é porque ele escreveu a carta. Mas ele diz que quem está afirmando isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. A mentira escraviza ao
cauterizar a mente. E Paulo está dizendo que, guiada pelas potestades, a pessoa torna-se insensível, com a consciência calejada, devido a uma violação constante, violação no que diz respeito à verdade. Ela viola a verdade, ela viola a justiça, ao assumir a mentira, ao assumir o engano, ao assumir a falsidade. No ato da conversão, conscientemente movida pela ação do Espírito Santo, por meio do Evangelho, a pessoa assume uma relação com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim ela abandona a mentira, a falsidade, o engano, a malícia e todo o pacote proposto pela natureza pecaminosa como algo natural e até mesmo necessário para se defender e conquistar um lugar ao sol, porque muitas vezes é com este tipo de motivação, é com este tipo de desculpa que a pessoa que é do Senhor, especialmente, pratica a mentira. Ela volta-se para si. E numa ideia de que está se protegendo, está defendendo a sua imagem, está defendendo algo que é fundamental, então ela tem que olhar nesse momento para fazer isso, ela exclusivamente tem de olhar para si, só para si. Porque se naquele momento a pessoa olhar ou considerar a Cristo, ela não vai ter como assumir isso como desculpa. Porque Jesus Cristo é a verdade. E a nossa união com Ele revela o assumir desta verdade. E não é possível, então, mentir. Então, Paulo diz que nós devemos deixar a mentira, abandonar a mentira. E qual é a outra coisa que ele está afirmando no texto, que é o contrário disso? Nós devemos falar a verdade. Devemos assumir a verdade. Então, veja que logo depois, eu não sei se você percebeu isso, mas logo depois que ele fala sobre despojar e revestir, ele começa então a aplicar isso. E por isso é a sequência do texto, é por isso que o texto começa com portanto e assim por diante. Logo depois ele vai aplicar isso, falando de despojar e revestir. Despojar a mentira e revestir-se da verdade. Então Paulo, voltando para Efésios, Paulo diz que nós devemos, cada um de nós, abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Veja, Paulo está citando um texto do Antigo Testamento. Você talvez tenha essa marcação aí na sua Bíblia, com uma letra que vai indicar isso embaixo. Paulo está citando Zacarias 8, verso 16. E eu quero então, sem desmarcar o texto, fazer a leitura desse verso que ele está citando, e vou ler o verso 17 também. Zacarias 8, verso 16 e 17, lá no Antigo Testamento. Logo antes de Malaquias. Isso vai ajudar você a encontrar o texto, né? É sério, porque Malaquias é o último livro nas nossas Bíblias no Antigo Testamento. Então você vai para o último livro, e aí o penúltimo livro é Zacarias. Então, Zacarias 8, versos 16 e 17, o texto diz: Eis, portanto, o que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Julgai com sabedoria e paz nos tribunais. E ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo.
Tampouco ame o juramento falso nem a mentira, porque eu rejeito todas essas malignidades, declara Yahvé. O texto está dizendo que Deus abomina o mal. Neste caso, representado pela mentira, pela falsidade. Meus irmãos, por que a mentira não encontra lugar na vida do salvo? É uma pergunta, eu vou deixar você pensar um pouquinho para tentar responder. Por que a mentira não encontra ou não deveria encontrar lugar na vida do salvo? Pense de forma simples, à luz até do que nós já vimos até aqui. Por que a mentira não deve encontrar lugar na vida do salvo? Qual seria a resposta? Como? Porque não agrada ao Senhor, ele disse. Mas não agrada ao Senhor por quê? Como? Fale. Porque Deus é a verdade. Exatamente isso. Identificação de Deus. Às vezes nós identificamos o sentimento, mas o sentimento tem um motivo de ser. Por que Deus não se agrada com a mentira? Porque Ele é a verdade. Se há união entre a pessoa e Deus, por intermédio de Cristo, que, como nós já lembramos, é o caminho, a verdade e a vida, é impossível vivê-la incluindo a mentira, a falsidade e o engano. Perceba que a identificação com a mentira na palavra de Deus é normalmente associada ao perfil dos que estão e estarão sob juízo por terem rejeitado a verdade. E a verdade, quando apontada desta forma nas Escrituras, é sempre Cristo. Então eu vou repetir o que eu disse agora. A mentira é normalmente associada com aqueles que estão e estarão sob o juízo por rejeitarem a verdade, que é Jesus Cristo. Veja, vamos voltar, eu disse que ia ler os versos seguintes de 2 Tessalonicenses. Então, vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. Eu quero ler novamente o verso 9, só que eu vou ler agora até o verso 12, depois o 13. Veja aí, 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 9. Diz assim: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Quem é a verdade? Mencionada aqui no verso 12, sobre a qual as pessoas não creram e, consequentemente, estão e estarão sob juízo. É Cristo. Sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. A injustiça que vem pela verdade, ou pela mentira, pelo engano, pela falsidade. Veja que isso é bem diferente do salvo. Olha o verso 13 aí mesmo em Tessalonicenses. Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele, falando do Senhor, vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. O salvo é aquele que é identificado
por uma ligação e uma relação com a verdade. E essa verdade está centralizada na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. É alguém que se relaciona com Ele. É alguém que vive a sua semelhança. É alguém que aprende dele. E que muda a sua vida, o seu proceder, à luz daquilo que recebe do Senhor. À luz daquilo que vê no Senhor. Então ela passa a refletir o seu Senhor. Passa a parecer com Ele. Olha o final do verso 25 em Efésios. Qual a razão dada por Paulo para deixar a mentira e falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. Somos membros de um mesmo corpo. É o que a minha versão diz. A ideia é que somos membros do corpo de Cristo. É que estamos ligados a Cristo. A ideia de Paulo aqui é que a nossa relação, ou a relação entre aqueles que são do Senhor, que são salvos, ela passa por Cristo, ela é sustentada por Ele. E eu quero lembrar a você que esta tem sido a tônica da carta de Paulo aos Efésios. Não é novidade aqui, ele não está falando disso agora no capítulo 4. Ele já vem falando isso desde o início. A centralidade na pessoa de Cristo e as relações possíveis, não somente com Deus, mas uns com os outros, por intermédio de Cristo. Por estarmos ligados a Ele, por formarmos um corpo. Eu quero reler alguns desses textos em Efésios com vocês. Então volte aí uma ou duas páginas. Veja comigo Efésios 1, versos 3 a 5. Vamos recordar, em alguns textos, vamos recordar esta mensagem. Veja aí. Efésios 1, 3 a 5 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Olha o verso 13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha aí, capítulo 2, versos 19 a 22. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora veja o próprio capítulo 4, versos 15 e 16. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Entende por que Deus abomina a mentira? Entende por que Deus abomina a falsidade, a intriga entre os que estão ligados pelo seu espírito? Entende por que a vida de todo aquele que é igreja não pode namorar com o engano e a malícia?
Não tem espaço para isso. Porque se nós lidamos com a mentira, com a falsidade, com o engano, é como se estivéssemos abandonando a nossa relação com Deus em Cristo e voltando ao que éramos antes. Voltando à relação com aquele que coordena este século ou esta sociedade. Meu irmão, minha irmã, nós mentimos. Mentimos quando dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o irmão. E você sabe que existem outros textos que afirmam isso. Texto, inclusive, que diz isso com todas as letras, lá na primeira carta de João. Eu amo a Deus é tão importante para mim, Deus é o centro da minha vida, Deus é meu referencial, mas não ama aquele que está em Cristo. É mentira. Mentira. Falsidade. Está enganando a si mesmo. Nós mentimos quando agimos em corrupção. Isso pode acontecer de várias formas, não só na Assembleia, lá em Brasília, mas isso pode acontecer em nossa casa, isso pode acontecer com os nossos negócios, isso pode acontecer com lidar com as nossas responsabilidades, com os nossos documentos e assim por diante. Mentimos quando agimos em corrupção. Nós mentimos quando sorrimos e cumprimentamos a pessoa querendo o mal. Querendo o seu mal. Na frente é um sorriso, é um aperto de mão, é um tapinha nas costas, mas desejando o mal àquela pessoa. Estamos mentindo. Nós mentimos quando não queremos nos relacionar. Nós mentimos quando assumimos um voto, seja este qual for, sabendo ou mesmo na dúvida de que cumpriremos, de que não cumpriremos, né? Na dúvida de que vamos cumprir ou não, ou sabendo que não vamos cumprir este voto, nós estamos mentindo. Nós mentimos quando vimos a igreja para louvar, como se tudo estivesse certo, tudo estivesse correto, mas não nos dispomos a viver o que ouvimos e cantamos. Estamos mentindo. Nós mentimos quando buscamos e afirmamos o desejo de ser membro e não desenvolvemos aquilo que se espera. Nós mentimos quando dizemos amar, mas agimos por nós mesmos. Nós mentimos quando dizemos perdoar a pessoa, mas levamos em consideração as lembranças. Nós mentimos quando prometemos amar até a morte e não cumprimos. Estamos mentindo. Nós mentimos quando dizemos que não há nada de errado para alguém que pergunta buscando resolver um problema evidente de algum problema, de algum erro, de alguma situação desconfortável que deveria ser resolvida. E nós mentimos quando dizemos que não, está tudo bem. É mentira. Nós mentimos quando afirmamos que estamos bem com Deus, quando o nosso casamento está uma droga. E quando nossa relação com nossos filhos está horrível. Nós mentimos nessas coisas. Você mente? Você namora com a falsidade? Você cultiva o engano?
Se não, se a sua resposta consciente e honestamente é não, então cresça na verdade em sua relação com o corpo de Cristo, porque isso tem de acontecer, porque é a vontade de Deus para o seu povo. Agora, se a sua resposta é sim, a minha pergunta então é: como pode? O Espírito Santo não está em você? O Evangelho não lhe influencia? Não lhe pesa a consciência, nem lhe aperta o coração ao pecar? Você não tem problema com isso. Paulo está dizendo: abandone a mentira. Abandone a falsidade. Abandone o engano, a hipocrisia. E fale e viva a verdade. Pois se você foi salvo pela graça de Deus, foi tornado igreja de Cristo, então não pode mais ser dirigido pela velha natureza, que tem pacto com o diabo e tudo o que ele representa. Não pode mais viver assim. Você tem de viver a Cristo, que é a verdade. Que revela a sua relação com Deus. Não importa se você tem coisas para sofrer como disciplina, como juízo do Senhor, por causa de algum mal cometido, algum pecado realizado. Mas a verdade liberta. A verdade traz libertação para a consciência. A verdade traz paz ao coração. Porque a verdade instaura Deus em nossa vida. Feche teus olhos e responda ao Senhor. Meus lábios sejam medicina no falar, meu adorno seja sempre um coração dotado de bondade e mansidão, encha de graça os que me ouvem. Dá-me teu fruto, Senhor, Espírito Santo, amor, paz, longanimidade, benignidade. Dá-me o fruto do amor, dá-me teu fruto, Senhor, Espírito Santo, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, palavras de paz, palavras de amor falarei. Meus lábios sejam medicina no falar, meu adorno seja sempre um coração dotado de bondade e mansidão, e encha de graça os que me ouvem. Dá-me teu fruto, Senhor, Espírito Santo, amor, paz, longanimidade e benignidade. Dá-me o fruto do amor, dá-me teu fruto, Senhor, Espírito Santo, amor, alegria, fidelidade, domínio próprio, palavras de paz, palavras de amor falarei.